Nosso assunto de hoje é chupeta, dedo e o nascimento dos dentes. Vamos lá? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Camargo, mais uma oportunidade com ele. Vamos aqui usar aí os seus conhecimentos para 3 assuntos: chupeta, dedo e o nascimento dos dentes. Aonde cada um entra, aonde cada um interfere, é para chupar chupeta, não é para chupar chupeta. É um assunto bem polêmico e, sem dúvida nenhuma, é a grande dúvida dos pais de primeira viagem. Então vamos começar desde o começo. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem daquele ultrassom que a criança está chupando o dedinho na barriga da mãe. Então, e todo mundo acha lindo aquela imagem. E realmente ela é uma imagem que mostra o instinto de sobrevivência. A única reação que nós temos quando nós nascemos para sobreviver é a sucção. Então a criança já faz a sucção na barriga da mãe. Assim que ela nasce, a gente tem que tirar esse hábito. O único hábito de sucção, que é a sucção biológica, que os especialistas dizem, é o sugar o peito, o aleitamento materno, né? Se a criança, porventura, você perceber que ela está chupando esse dedinho, existem manobras para se tirar esse hábito, né? A mais simples são aquelas meinhas de mão que se coloca para a criança perder aquele impulso de chupar o dedo. E se ela continuar perpetuando essa vontade, esse desejo de sucção desenfreada, entre o dedo e a chupeta, a gente recomenda que se coloque a chupeta. Agora vamos saber, Dr. Rodrigo, como acontece essa retirada da chupeta? A gente tem um índice de satisfação na remoção dessa chupeta que é fantástico. Todas as crianças que vêm até a gente com essa indagação, com esse problema, a gente consegue tirar a chupeta sem nenhum artifício extra. Alguns casos, principalmente dedo, é muito mais difícil. Mas a remoção da chupeta, até pelo convívio social que a criança já começa a ter na escolinha e tal, ela já vem com essa vontade, esse desejo, ela só precisa de um start. E a maior motivação para a criança tirar a chupeta é os pais, são os pais. Quando os pais vêm aqui e conversam com a gente, eles se sentem seguros de fazer essa remoção. A gente recomenda que essa chupeta seja oferecida, principalmente nos casos onde eu disse do dedo. A criança vai ter essa livre demanda se ela vai chupar ou não. E se ela pegar essa chupeta, não tem problema algum até os 3 anos de idade. Essa remoção, geralmente, a literatura recomenda aos 3 anos de idade deve ser feita. O problema é quando a gente já encontra crianças de 4, 5, 6 anos com a chupeta 24 horas. A criança vai na escola, vai no supermercado, vai no parquinho. E aí é um grande problema. Então, até os 3 anos, com uso moderado, mais noturno, não existe problema algum. Mas um detalhe que eu gostaria de dizer é que a gente costuma ver muitas chupetas com aquela fralda amarrada. Aquilo ali é um veneno. Porque a chupeta não pesa nada, então ela não faz quase força no sentido antero-posterior da cavidade da criança. Agora, uma fralda, um paninho daquele amarrado, faz muita diferença. Você está embutindo peso numa coisa que não era para ter. Que vai fazer um certo movimento de tração. Tração para a parte anterior, deixando a criança ainda mais dentucinha. Essa questão de ficar dentucinha com a chupeta, o que o senhor tem a dizer disso? Quando nós tiramos a chupeta, este dentinho volta ou vai precisar aí de um aparelho ortodôntico? Como eu disse, essa consulta com o especialista, no caso ortodontista, é muito interessante. Geralmente, essas deformidades dentoalveolares que existem até os 3 anos de idade, elas são totalmente reparadas pela própria biologia. Só de você devolver a função normal, você consegue devolver a forma, ok? Então, o especialista em ortodontia que vai poder acompanhar e avaliar a evolução da dentição dessa criança. Coisas que não acontecem quando essa chupeta se perpetuou até 7, 8, 10 anos de idade. E aí sim, 99% dos casos vão ter que ter intervenção para ser corrigido essa deformidade óssea que passou do tempo de ter sido corrigida de forma espontânea. Eu sempre digo para vocês, né, lá nos nossos webinários, no meu canal do Instagram, que entre o dedo e a chupeta, deem a chupeta, porque a chupeta depois a gente joga fora.
E sempre orientei vocês que a retirada da chupeta ocorra aí entre 3, no máximo 4 anos, né? Então, se você não retirou a chupeta até 1 ano de idade, que alguns especialistas também indicam, alguns pediatras, então que você faça a retirada da chupeta até 3, 4 anos de idade. Este marco de 3 ou 4 anos vai depender da maturidade da criança. Pode ser com 2 anos e meio, pode ser com 3 anos e meio, não precisa ser uma questão de aniversário, né, doutor? Então a gente fica aí com essa mobilidade, aí, com essa questão aí, mas não tão rígida, né? Vamos dizer assim. Não é porque fez 3 anos que, mas o meu bebê ainda apresenta uma dificuldade. E isso é natural, o amadurecimento da criança vem um pouco antes, um pouco depois, então não precisa ser aí com a data de aniversário, tá bom? E o nascimento dos dentes? Tem relação essa baba com o nascimento dos dentes? Tem relação este choro, este dormir mal com o nascimento dos dentes? Em 90% dos casos não existe relação. Apenas é uma grande coincidência. Por exemplo, Eliana, o nascimento dos primeiros dentes são os incisivos inferiores. A literatura diz que é entre 4 e 6 meses. É exatamente nessa época onde a criança vai estar tendo a maturação das suas glândulas salivares. E o volume de saliva na boca dessa criança é muito grande. E ela não sabe ainda o que fazer com essa saliva. Ela não sabe engolir direito, ela não sabe cuspir. Então ela baba, né? E coincide com a erupção desses primeiros dentinhos. Então, é mais por uma conta de demanda de saliva do que pelo próprio nascimento dos dentes. Agora, existem alguns cistos de erupção desses nascimentos dos dentes, que os pais precisam estar atentos, precisam estar vendo. Por isso que eu sempre digo que, para observar a boquinha do seu filho, igual você observa o corpo como um todo, né? E quando você perceber que tem uma área entumecida, meio arroxeada, está com um volume maior, principalmente na região inferior, pega uma fraldinha, uma água gelada e vai esfregando devagarzinho ali para a criança. É muito gostoso, porque ali chega a ter uma certa, vamos dizer assim, uma coceira da criança e você vai estimular ali, e às vezes vai até facilitar a gengiva romper e o dente poder nascer de uma forma mais fácil. Esse volume grande de saliva, ele não tem problema algum. O grande problema não é isso. O grande problema é manter essa saliva, essa umidade no rosto da criança, no pescocinho, que causa na boquinha, nas comissuras, que dá aquela feridinha. E isso chama-se dermatite. Na saliva tem muitas bactérias. Então, o grande problema ali é manter essa criança bem sempre úmida ali, né? bem higienizado. Fazer a higiene, secar, manter limpinho. Inclusive depois da mamada também. Sim. Dependendo se seja peito, seja mamadeira. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente recomenda. Doutor, é possível que alguma inflamação desse cisto precise de cuidado no consultório? Sim. Em média de 7 a 10%, desse cisto, que é causado pela erupção dos dentes, ele não consegue romper a mucosa sozinho e forma até hematomas. Você olha a gengiva da criança, ela tem uns arroxeados e começam a crescer. Os caroços arroxeados, já acompanhei. Isso. E aí sim, pode inflamar, infeccionar, a criança vira até febre. É nesses casos que a gente relata febres de erupção. E aí a avaliação do profissional especialista em criança, o odontopediatra, é muito importante. Existe sim casos de ter que fazer alguma intervenção para conseguir facilitar essa erupção do dente. Tá, e essa intervenção seria o quê? Cortar, rasgar? Cortar. A gente anestesia e faz um piquezinho ali onde o dente está nascendo. Mas isso, mais uma vez, é através da primeira consulta com o odontopediatra. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. E você, foi esclarecedor para você esse assunto que nós tratamos hoje? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e indique estes assuntos para outras mamães. Até a próxima semana, quando nós estaremos aqui com outro assunto também relativo ao nosso universo aí materno-infantil, ao nosso universo com os bebês,
com os cuidados e com as atenções maternas.